Anderson, tinha um homem que tinha um tigre. Ele criou aquele tigre na casa dele desde pequeno. Veio filhotinho e ele botou lá uma gaiolinha na casa dele, lá na sala da casa dele, e começou a alimentar o tigre. Coisa mais linda, amorzinho o tigre. Imagino. O tigre começou a crescer e de repente já ocupou um bom espaço naquela sala. E ele começou a alimentar o tigre. E aí as pessoas diziam, olha, na casa do fulano tem um tigre. Na casa do fulano tem um tigre. Era referência. Era referência. De repente, já tinha um problema. Só ele podia alimentar o tigre. Ninguém mais podia alimentar o tigre. Ele queria vender a casa e ninguém podia comprar a casa, porque não tinha como tirar o tigre. Entendo. E só ele alimentava o tigre. E aí já não era mais na casa do fulano tem um tigre, era a casa do tigre. Já virou a casa do tigre. A casa era conhecida pelo tigre. O tigre era mais conhecido que o homem. Passou mais um tempo e aconteceu o terrível. O tigre engoliu o homem. Puxa vida. Agora, interessante é que antes de tudo isso ele tinha dado um nome. Desde pequeno ele tinha dado o nome pro tigre. Tô curioso. Você imagina qual é o nome do tigre? Olha só, você já vai saber o nome desse tigre. Não, vou dizer. Vai falar? Eu quero dizer o nome do tigre. Então vai. Pecado. Olha era o nome só. do tigre. Esse era o nome do tigre. Pecado. Puxa, estou muito feliz hoje. Estou aqui com o meu pastor Egber. Pastor, seja bem-vindo na Palavra de Deus. Tenho certeza que essa palavra de hoje vai abençoar a sua vida, porque nós estamos no canal Show de Jesus. Show de Bola. E qual é a palavra de hoje, apóstolo? Não alimente o pecado. Show! Vem conosco. E a palavra de hoje ela se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 23. E assim diz a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então passo a palavra para o nosso pastor para poder estar comentando conosco hoje. Olha só, assim como na história do tigre, que se chamava Pecado, ele começou tudo muito bonitinho, tudo queridinho, fofinho. Assim acontece com o pecado nas nossas vidas. Nós, às vezes, temos a impressão de que Deus é mau e Ele diz pra gente assim, não toque nisso, não faça aquilo, não pode isso, como se Ele fosse um Deus mau que quisesse nos impedir de ter prazer na vida. Entendo. Porém, assim como um pai diz para um filho, não coloque os dedos na tomada, e o filho diz, mas tão bonitinho, por que eu não posso, né? Mas o que, na verdade, ele está fazendo é proteger a vida do filho, assim também Deus faz conosco. Amém. Aquilo que Ele diz na palavra dele, que é pecado, não é para nos impedir de ter prazer ou de ser feliz, é para nos proteger as nossas vidas, porque o resultado do pecado é a morte, como o tigre. Vai alimentando, de repente já ocupou tanto espaço na nossa vida que as pessoas nem nos conhecem mais, eles já falam primeiro do nosso pecado para depois falar de nós mesmos e por fim o tigre engoliu o dono, ou seja, matou a pessoa. Então o salário do pecado, a consequência do pecado é a destruição. Verdade. Pode ser a morte física, mas muitas vezes é a morte dos sonhos, a morte da saúde, a morte dos relacionamentos, é a morte, é a destruição. Porém, nós temos algo maravilhoso, o dom, o presente gratuito de Deus para nós é a vida eterna em Jesus. Então, pare de alimentar o pecado, entregue a tua vida para Jesus e Ele vai ser realmente aquele que vai dar vida eterna para você. E você vai entender que essa vida eterna traz muito mais prazer, infinitamente mais prazer, alegria e felicidade do que aquilo que parecia que o pecado ia dar para você. Show! Que palavra abençoada, pastor. Como eu diria, o que a gente faz para não ter o pecado na nossa vida, para que ele não cresça? O que a gente faz para que a gente mate o pecado? A gente não alimenta o tigre. Né? Não alimente o tigre. É verdade. Não alimente o tigre, é verdade. Então, porque aquilo que a gente alimenta cresce. Então, não alimente o tigre. Amém. Pastor, vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que temos alimentado o tigre do pecado nas nossas vidas.
através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, das nossas ações. Pedimos perdão. Pedimos perdão e misericórdia porque sabemos que o pecado ele é atrativo, ele nos chama, a nossa carne é voltada para o pecado. E nós muitas vezes somos ludibriados pela beleza aparente dele, ó Pai, pelo prazer aparente dele. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a alimentar a nossa vida espiritual em Ti. Nós te agradecemos porque em Ti temos vida eterna. E eu abençoo cada um dos Teus filhos, aquele que agora, aqui nessa oração, nos assistindo, está entregando a sua vida a Ti, pedindo perdão pelo seu pecado, entendendo que alimentou o tigre durante muito tempo e agora está sendo engolido por ele. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é aquele que vem e vence o mal, vence o pecado, perdoa os nossos pecados e dá a vida eterna. E que o Teu filho, a Tua filha que agora está junto aqui nessa oração, receba de Ti a vida eterna, a alegria plena, a felicidade plena e não tenha mais domínio do pecado na sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que palavra abençoada, pastor. Muito obrigado por essa palavra. Que honra estar Como aqui. É bom andar no lado de homens de Deus como esse nosso pastor. Muito obrigado. Que você fique com Deus, você e toda a sua família. Tchau, tchau.